Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender da hora que você assiste nosso podcast Gestão de Academia. Bom, nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os modelos de academia e qual é o seu perfil, né? Qual é a academia que melhor se identifica, né, com o seu método, né, com a sua forma de trabalho. Tá ok? Então, hoje nós temos, né, no livro mesmo, né, eu fiz uma abordagem com 10 modelos de academia, né? Então, dentro, né, desses 10 modelos, né, nós vamos destrinchar aqui e falar de cada um deles, né, e como que funciona. E é importante, né, você conhecer esses 10 modelos para saber qual é o seu perfil, qual é o melhor modelo para você, cliente, né, que realmente deseja fazer uma atividade física. E aqui eu faço uma abordagem muito ampla, realmente, né, desses 10 modelos. E, por incrível que pareça, né, quando eu lancei esse livro, até mesmo a colegas meus profissionais de muitos anos, eles não conheciam esses 10 modelos. Né? Para eles, existia no máximo 6 modelos. Né? Então, aqui nós vamos discutir, né, e vou apresentar para você cada um deles e detalhes de cada um deles aqui, tá ok? Só que antes eu gostaria de deixar as perguntas, né, para que vocês respondessem aqui nos comentários, né? Qual é o modelo de academia, né, que você gerencia ou deseja gerenciar? Você já avaliou o seu modelo atual, se atende o público, né, que você escolheu? Né? Ou seja, né, a academia que você montou, ela é direcionada para o público certo? Para o público correto para o seu modelo? Você já pensou nisso? Né? O que leva uma pessoa a escolher a sua academia? Será que é o público direcionado para a sua academia? Ou será que você deixou uma coisa aberta, qualquer um entra, né, qualquer um faz? Né? Então, será que é a forma correta de você direcionar? Você tem que ter um propósito definido ou os outros modelos vão engolir você. Vamos discutir um pouco sobre esses 10 modelos de academia. Então, Rubão, quais são esses 10 modelos? Então, aqui no livro eu coloco, né, os modelos como o tradicional, a academia tradicional, né, a academia premium, né, ou as academias boutiques, né, as low cost, né, então os modelos low cost, depois eu trago os modelos de estúdio, os modelos de box training, né, e os co-work fitness, né, o co-work gym, o teleatendimento, né, a forma de treinamento à distância, as academias móveis, academias ao ar livre, né? O último modelo de academia que é o personal trainer, que é a própria academia. Então vamos lá. O que é uma academia tradicional? Então, a academia tradicional é aquela que foi formada ela veio através do modelo clubista, né? Modelo de clubes, né? Que tinha lá aquele espaço onde as pessoas treinavam e tal. Depois ela saiu do clube e se tornou um serviço separado, né? Então, por isso que a gente chama, né, de academia tradicional, que é o primeiro modelo que surgiu depois dos clubes, né, esportivos. E, e o foco dessa academia tradicional ainda continua sendo a musculação. E a musculação combinada com outras modalidades, geralmente ginástica coletiva, né? Então as pessoas trabalham para trabalhar com o máximo de pessoas, né, dentro de um horário específico. Tá? Então, essas academias também é chamada de academia multiuso. Serviços dentro da academia separado, né? Então, a pessoa paga uma mensalidade, aí ela compra a musculação e compra a ginástica, né? Então, se ela quiser somente fazer ginástica, ela paga separada, somente um valor específico para fazer aquilo, per use, né? Ela paga por aquilo que usa. E o segundo modelo, né? Então, temos o premium, né? Onde ela oferece o full service, né? Então, o máximo de serviço. Um spa mesmo ali, né? Combinado com vários outros recursos, massagem, meditação, enfim, alimentação mesmo, orientação de alimentação no mesmo ambiente, né? Então, são vários serviços em um só. Então, aqui a pessoa paga um valor X e ela tem o serviço completo. Depois nós temos o modelo da low cost, né? Que surgiu aqui no Brasil em 2008. Você vê como é recente isso, né? E é claro que a Smart Fit foi o primeiro modelo que veio. Depois tem outros modelos, né, que foram aparecendo,
Então, mas o que ela tem de diferente, né, das outras? A gestão, uma gestão eficiente. Então, ela conseguiu, né, unir a gestão eficiente com um trabalho pensado, né, onde ela consegue oferecer um serviço aqui de atendimento diferenciado. O atendimento, nós vamos ver mais para frente, né, em um outro episódio, é justamente que o atendimento dela é diferente de uma academia tradicional, tá? Então, o que diferencia muito isso, além da gestão, é o atendimento, tá ok? Depois nós temos o modelo estúdio, tá? Também surgiu em 2010, muito recente aqui no Brasil, esse formato, apesar que as lutas existe desde os anos 50, que já é o formato de estúdio, né? Mas dentro do atendimento de academia com conceito de atividade física, exercício físico, né? Então foi em 2010 que ela ganhou realmente esse espaço, né? A nomenclatura de estúdio, né? Então é como se fosse academias menores, porém ela tem uma especialização muito ampla. Então, os profissionais geralmente que oferecem o serviço é um serviço muito mais especializado, né? Então, a pessoa ela tem foco em um tipo de serviço X, né? Por exemplo, a academia de Pilates, né? Então, é um estúdio de Pilates, então ele oferece uma luta específica, né? Eu posso montar um estúdio direcionado, né? Eu posso colocar também um treinamento funcional específico dentro do estúdio de treinamento funcional, tá? Então, o estúdio ele vai ser direcionado para um tipo de serviço, para um público bem específico, né? Eu posso montar um estúdio somente para criança, somente para terceira idade, para grupos especiais, tá ok? Então ele é muito mais direcionado, o yoga, né? Então, enfim, eu posso colocar várias coisas. Depois nós temos também o modelo de box training, né? Então, chegou aqui no Brasil em 2009, né? Então ele foi baseado nas Forças Armadas, né, americana e por causa do modelo de treinamento deles, né? Então eles fazem isso num ambiente já controlado, as pessoas têm que cumprir os exercícios dentro de um prazo, né, dentro de uma ordem e uma ordem progressiva também. Então a pessoa cria aí no Brasil aqui veio, né? Aí, chegou aqui como o CrossFit, né? Aí depois foi ganhando outros nomes, né? E esse modelo ele requer bastante controle, né? Com relação ao volume, a distribuição de treinamento, né? Distribuição do público e tem que ser um gerenciamento muito bem feito para não dar gargalo, né? Então a pessoa tem que ser orientada realmente nos horários corretos, saber calcular quantas pessoas você pode atender por hora, né, naquele espaço, né? O atendimento ele tem que ser bem direcionado para não ter lesão. E depois temos o modelo do co-work, né? Co-work Gym, co-work Fitness, tem vários nomes, né? Então o que, que é isso, né? Então são espaços, né, de uma academia montada já. Então a pessoa monta uma academia gigantesca lá, geralmente é o prédio, e com os espaços onde profissionais em viagem ou cursos, as pessoas alugam o horário daquilo, geralmente o personal trainer, né? Ele aluga aquele espaço, ele atende o cliente dele lá, tá? Então, e o co-work no Brasil vem crescendo muito, né? Então, esse lado do co-work gym, co-work fitness, então as pessoas utilizam muito espaço. Eu utilizo muito quando eu vou dar treinamento, eu vou dar cursos, né? Então, eu entro em contato com esses locais aqui, principalmente, né, onde não é minha cidade, então eu vou para o interior, eu vou para outro estado, eu procuro onde que tem esses co-work, entro em contato e alugo esse espaço para dar os meus cursos, né, os meus treinamentos específicos, né. Então o co-work é uma realidade aqui em São Paulo, principalmente, já temos várias unidades de co-work gym, co-work fitness, né. Então é uma pegada muito boa. Também exige uma administração diferenciada, né? Não é simplesmente, né, abrir o espaço para qualquer um, não. São só profissionais, né, que pode alugar o espaço, né, bem controlado, tá? Então eu acho bem legal, tá? E durante a pandemia nós tivemos, né, o nascimento do teleatendimento, né, que apesar de ele ter esse nome, ele é um modelo de academia hoje, né? Então é um modelo onde profissionais
eles trabalham através, né, da videoconferência, através de atendimento online, né, seja síncrono, né, ou assíncrono, né. Então tem várias formas de você atender: tablet, smartphone, então TV, né, então vídeo, enfim, tem várias formas. Só que ela tem, né, de acordo com o CREF, com o CONFEF, você tem que seguir alguns padrões, né, que nem a teleconsulta, a teleaula, né, a análise de metadados, né. Então você tem que seguir esse padrão. É uma forma que a gente faz no presencial e ali também você tem que continuar seguindo, né, esse padrão. E depois temos também o modelo da academia móvel, né, ou as academias móveis. Então ela foi baseada nas trupe, né, artísticas antigas e no food truck, né, onde você leva a atividade física para onde estão os clientes. Né? Então você para em um lugar específico, atende aqueles clientes e depois você parte para outros lugares. Né? Também a gente usa para fazer alguns atendimentos específicos, né? Até mesmo de eventos, né? Às vezes é contratado, né? Então chama a academia móvel para fazer esse atendimento específico ali em um evento. Tá? Então a academia móvel é uma ideia muito boa, porém pouco praticada ainda no Brasil, né? O mercado é gigantesco, dá para crescer muito, né? Então, foi que eu falei, lá fora, nos Estados Unidos, né? Na Europa, esse mercado é bem grande, né? E é claro que ainda aqui temos que melhorar ainda a gestão. Eu tenho alguns colegas que têm academia móvel, porém ainda eles têm dificuldade justamente na gestão. Temos também um modelo, né, de academia ao ar livre, né? O que é academia ao ar livre, né? Então, geralmente as prefeituras montam aqueles aparelhos, né, em praças públicas e não tem ninguém para orientar, não tem nenhum profissional orientando. Cadê os profissionais? Profissional, você tem que escrever um projeto para a prefeitura para você orientar as pessoas que estão lá. A prefeitura te paga, vai te pagar um valor X para que você possa ficar naquele espaço orientando as pessoas que vão utilizar aqueles aparelhos. Né? Geralmente, quando eu vejo, as pessoas até se machucam naquele aparelho por falta de orientação. A academia ao ar livre hoje é uma realidade, ela tem espalhada no Brasil inteiro. E pouquíssimos profissionais atuam nesse setor. Por quê? Porque não sabe escrever projeto. Simples assim. Então, os profissionais de educação física aprendem a escrever projeto, entrem em contato com a prefeitura, né, da sua região e você escreve esse projeto e ofereça esse serviço. Já garanto que você vai se tornar uma pessoa totalmente diferenciada dentro desse setor, oferecendo esse tipo de serviço. Muitos já oferecem corrida de rua, tudo. Por que não agrega isso? Então você pode oferecer também, mas não quero fazer um projeto com a prefeitura, quero fazer sozinho. Faça sozinho, desde que você fale para todo mundo que você está atendendo ali. E por último, nós temos o modelo, né, de personal trainer, que é a própria academia, né? Então, a dificuldade da maioria dos personal que eu vejo é justamente a administração da carreira deles. Né? Então, as pessoas ficam sobrecarregadas, atendendo em vários ambientes, né, sem foco. Onde aparece na academia tradicional, ele vai atender cliente, aparece no estúdio, ele vai atender, aparece aqui no ar livre, ele vai atender, aparece na residência, ele vai atender. Tá? Logo, a saúde mental dele vai para o espaço. Então, a pessoa tem que ter foco. O personal trainer, então, ele tem que definir o propósito, né, e a identidade dele, do trabalho dele. Senão, ele vai ficar louco, cara. Né? Ele vai perder toda a estrutura dele e não vai conseguir se manter. Gestão. A pessoa tem que aprender a gerenciar a vida financeira também. Né? Não é correr para um lado para o outro que a pessoa vai conseguir, né, sobreviver. Então, esse modelo de academia, ele é um pouco ingrato, porque as pessoas pensam que ele vai ganhar muito dinheiro, pelo contrário, ele vai se desgastar mais do que ganha dinheiro. Ele vai trabalhar muito, isso é fato. O personal trainer trabalha muito, tá? Agora, se ele não souber gerenciar, cobrar correto, ele vai pagar para trabalhar. Então, esses são os 10 modelos de academia, né? E para formalizar, né, a academia, você tem que estar dentro da lei. Bonitinho, né? Então, seguir lá, abrir o CNPJ, todos eles têm CNPJ.
o personal trainer, a melhor coisa ele é abrir um registro de autônomo, até ele ter a condição de abrir uma empresa, né? Ah, por quê? Porque não tem MEI, né? O personal trainer ou o profissional de educação física, ele não pode abrir uma MEI, né? Então ele tem que abrir já uma ME direto, uma microempresa, né? Então depois disso a pessoa ela pode evoluir para outros níveis de empresa, mas o mínimo que ela pode abrir de empresa é o ME. Já isso para um personal trainer custa bastante, né? Fica pesado os encargos. Então é mais fácil ele ir na cidade onde ele mora, fazer o registro de autônomo, se tornar um profissional liberal, né? Onde ele pode prestar serviço, emitir nota, ao mesmo tempo, né, ele pode trabalhar para os outros também emitindo nota, como se fosse um PJ, tá ok? Então, para conseguir fazer o seu trabalho até você ter condições financeiras, né, estruturais, né, de localização para abrir a sua empresa, né, a sua ME. Então, isso é um pouco do universo de academia, né? Então, no próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre a linha de frente, né, os profissionais linha de frente, né, que realmente faz o atendimento e faz a diferença, tá ok? Então, até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.